Tragédia, burocracia ou oportunismo político? O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na semana passada não provocou apenas uma catástrofe humanitária. Em meio aos escombros e à corrida contra o tempo para salvar vidas humanas e encontrar sobreviventes, surgiu uma outra discussão, terrível inclusive. Até que ponto decisões políticas podem interferir na resposta à tragédia? E os fatos levantam questões importantes que precisamos refletir. Nas primeiras horas depois do terremoto, o governo da Colômbia decidiu não receber as equipes estrangeiras de busca e resgate que se prontificaram a ir. A justificativa oficial era de que o país possuía capacidade técnica própria para enfrentar aquela situação, aquele primeiro momento de emergência, emergentíssima, diga. Mas 2 dias depois, a postura do governo mudou completamente. O governo autorizou a entrada de equipes de busca e salvamento de apenas 4 países: Estados Unidos, Equador, El Salvador e Israel. Segundo o governo, a escolha obedeceu a critérios técnicos e às certificações internacionais exigidas para esse tipo de operação. Mas surgiu uma contradição bastante interessante. Outros países, entre eles Brasil, México, Chile, Argentina, Espanha, também haviam colocado a dispor do governo colombiano os seus serviços. E chamou a atenção o fato de que os 4 países cujas equipes foram autorizadas a entrar são governos que têm alinhamentos políticos junto ao novo presidente colombiano. O México chegou a questionar as tais exigências adicionais de certificação impostas pelo governo. E aí limitou-se a mandar suprimentos e medicamentos, assim como os outros países também o fizeram, aqueles que não foram permitidas a sua entrada. Houve seleção ideológica nisso? Não. Mas permite-se a fazer uma pergunta a respeito dessa questão. Em uma corrida contra o tempo, para retirar pessoas vivas dos escombros, os critérios utilizados foram exclusivamente técnicos ou interesses políticos também interferiram nesta resposta? Porque essa discussão, enquanto acontecia essa discussão, pessoas estavam morrendo. O salvamento de gente deixou de ser efetuado. Quando o país finalmente abriu o espaço 2 dias depois para as equipes internacionais de outros países auxiliarem no resgate, muita gente já tinha morrido. E em situações como essa, cada hora pode significar a diferença entre encontrar uma pessoa viva ou apenas um corpo para resgatar. Não é verdade? Enfim, dias depois, outra imagem deixou todos assim, de boca aberta. Como pode um presidente ir a uma região extremamente atingida pelo terremoto e oferecer para as pessoas que estão ali sofrendo pela perda de casas, perda dos seus entes queridos, perda dos seus familiares, bolas de futebol? Detalhe, além desse estapafúrdio ato, as tais bolas não eram bolas comuns, elas traziam a inscrição Defensores de la Pátria, associada ao movimento político do próprio presidente. Ora, é importante dizer, durante a visita, o governo se colocou de uma forma muito proeminente no sentido de atender melhor às suas preocupações políticas do que as humanitárias. E eu não estou dizendo aqui que ele deixou de tomar todas as providências que eram possíveis tomar com relação ao salvamento e a colocação de todas as possibilidades para minorar o sofrimento daquelas pessoas. Mas o que não pode se deixar de colocar aqui é que a prioridade de salvamento das vítimas ela é mais importante do que uma marca política. Ajuda comunitária ou propaganda política? Está muito claro que ele se aproveitou de uma tragédia humanitária para fazer propaganda política, não é? Isso é muito claro. E é exatamente por isso que existe uma linha tênue que jamais deve ser ultrapassada
Jamais. A ajuda humanitária, ela precisa obedecer à urgência e à capacidade técnica e à necessidade das vítimas. Elas não podem apenas se ater à conveniência política do candidato ou do governo, o regime do governo que está na situação. Quando existem dúvidas sobre os critérios utilizados para aceitar quem pode ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda, essas coisas, esses atos precisam ser esclarecidos. E quando símbolos políticos aparecem na mão de vítimas em meio a escombros, isso também precisa ser questionado, porque não é normal, não é usual, não é? Porque uma tragédia não pode se transformar em um palanque. A Terra já havia feito muitas vítimas. A política não precisava entrar nos escombros também, não é?